Bom dia a todos. Mais um dia de meditação, dia bonito, o sol entrando. Bom dia, então vai aguardando aqui a entrada de todos para mais um dia de meditação. Passado esse feriadão, voltando à nossa vida de sempre, as nossas atividades. Hoje o tema da meditação. Maravilha, prazer em ver você aqui. Então nós vamos falar sobre direção. A essência do sistema é a essência Maria, né? E é um tempo importante para a gente se focar, né? Permanecer no nosso Ikigai. Então, mais uma vez, dando bom dia para o nosso Ikigai. O mantra da essência Maria: eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Então, o que é direção? Né? É sair de um ponto e ir para outro, né? Então, é ir ao encontro, né? Ao encontro de alguma coisa, um lugar, uma pessoa, mas principalmente aqui no nosso contexto, é o encontro do nosso propósito, ok? Então, existe um objetivo, certo? E está embutido nisso, né? E a gente tem que focar isso de uma forma bem forte, vamos falar assim. Precisa de vontade, né? Então, para eu permanecer nesse propósito, preciso de vontade, determinação e foco. Então, para quem conhece a linguagem da fraternidade, né? É primeiro o raio, né? Tem o querer, né? Se manter ali. Existe a conotação também de né, nesse sentido de dar direção, é a pessoa que influencia, que guia, um líder, né? Então, que ela motiva as pessoas, que ela inspira as pessoas. Então, também isso entra no contexto da direção. E nesse caso, na verdade, tanto na liderança como no propósito, deve haver uma visão clara daquilo que a gente quer, né? Do que se deseja, e a capacidade de uma adaptação às circunstâncias, ok? Então, precisa também de uma comunicação eficaz. Bom dia. Para essa tomada de decisão, saber ouvir e se envolver, né? Se envolver na situação e envolver as pessoas, ok? Então, estamos aqui falando desse direcionamento, da direção de quando a gente quer um propósito, né? Tem que ter a vontade, tem que estar focado, tem um querer aí, né? E hoje a nossa 10ª meditação, nesse propósito aqui, né, de 51 meditações, né, comemorando as 17 semanas, os 17 anos do sistema. E eu vou fazer um resuminho, assim, né? Ó, nós começamos falando de Ikigai, que a proposta é essa, né? Que foi o que acendeu essa luz para a gente entrar nesse processo, que foi o Ikigai. Então, na primeira nós falamos, né, desse Ikigai, com os 4 pilares, os 5 passos e as 10 regras. Aí, depois nós precisamos compreender sobre a chama violeta. Por quê? Para você estar num trabalho de desenvolvimento espiritual, querendo trabalhar com virtudes, você precisa deixar aquilo que não é uma desvirtude para trás. Então, precisa ter o processo de transmutação. E isso é feito através da chama violeta.
Aí então nós precisamos, né, entender na terceira meditação a expansão da chamatrina, na quarta a expansão da consciência, certo? Então vamos lá. Começamos com o Ikigai, fazendo essa comparação com o sistema, entendendo que precisamos ir com as nossas virtudes, então deixar para trás as desvirtudes. Então, na segunda meditação, falamos da transmutação. Aí, depois, da terceira, entendemos a expansão do cardíaco, né, para trabalhar com a energia amorosa. Na sequência, a quarta meditação, a expansão da consciência, nas três consciências, né, do ego, santo ser crístico até o eu sou. Aí viemos falar mais um pouquinho de purificação na quinta meditação, entendendo que essa transmutação ela aborda 3 etapas, que é retirar a energia ruim, né, desarmonia, cortar as amarras e o processo de transmutação propriamente dito, né? Então, purificação, libertação, transmutação, ok? Aí nós precisamos falar de comunicação com o divino, que esse processo é todo realizado na comunicação com o divino, né? Precisamos estabelecer esse diálogo, precisamos estabelecer a conexão com o nosso eu sou e com Gaia, né? Fazendo essa conexão alto-baixo e fazer o processo todo com alegria, né? Que foi da última meditação, falamos da alegria. Então eu estou reforçando, porque não sei, a gente vai falando do tema e às vezes não fica claro o porquê disso, né? Então agora acho que ficou meio redondinho aqui, né? E hoje então falando de direção, de a gente trabalhar com o nosso propósito, né? Alinhando as nossas ações, né? Com as nossas paixões, os nossos objetivos. Saber onde quer chegar, né? Ter clareza do processo. Essa clareza vai dar confiança e motivação para enfrentar os desafios. Então, nesse processo, precisa de certa resiliência também, tá? Fazer o Ikigai, quer dizer, esse autoconhecimento, estando aberto às experiências, né? Fazendo ajustes, né? Então, às vezes, até ter que olhar algo de uma forma diferente, sabe? Fazer meio ao contrário, né? Então, mudar hábitos, sair do lugar onde está, se permitir, né? Esse fazer diferente também, porque com a rigidez também a gente não chega a lugar nenhum, né? E às vezes a gente fica tão impaciente, tão inseguro, que não consegue avançar, né? Isso vai minando. Então a gente precisa tomar assim certas atitudes que, vamos falar assim, tire o estresse, né? Não dá para fazer nada com o estresse. Tudo tem que ser leve, tudo tem que ser muito amoroso, né? Então, quando é que eu defino que eu estou, né, nessa missão? Eu estou motivado, eu me sinto realizado, me sinto satisfeito, com a sensação de pertencer, né? Estou alinhado nas minhas ações, né? Pensamentos, sentimentos e ações estão alinhadas. Há uma sensação de empoderamento. Então, o momento agora é perguntar, eu estou na minha missão, eu tenho consciência dessa missão, estou no meu caminho verdadeiro, né? E a partir disso, nas pequenas dúvidas, a gente sempre passa a pensar, né? O que é importante para mim? Aí isso faz a gente voltar e meditar, tá? Temos que ter um cuidado aí, né? Porque com os valores da sociedade, a gente às vezes se perde, né? E as pessoas também começam a ter uma certa influência. Como é que a gente faz para não se deixar influenciar? Ser assertivo com as pessoas, quer dizer, manter o limite. Só nessas duas coisinhas, a pessoa já chega meio devagar com a gente, né? Nossa, com ele acho que não vai ter muito jeito não, ou com ela. Então,
essa postura ela é importante. Isso vem do autoconhecimento. Então a gente está falando o tempo inteiro de autoconhecimento, né? É a base. Se unir a pessoas afins que compartilhem os mesmos valores. A meditação o tempo todo também é outra coisa que a gente precisa estar fazendo. Essa reflexão, né? E saber que faz parte do processo a resiliência. Porque as pressões do dia a dia, elas são naturais, né? Então, por isso a resiliência. O importante é ser fiel a si mesmo, né? Não ficar ansioso e seguir os passos do Ikigai, né? Com aquelas perguntinhas, né? O que eu gosto, onde estão os meus dons, como eu posso beneficiar o todo, como eu posso, a partir disso, né? Ter o meu sustento. A gente já falou, né? De olhar por outro ângulo, as próprias situações, aquilo que está acontecendo, o momento em que você está, essa angústia que você está, né? Para que a gente sempre esteja voltando. Então, dar a direção e daqui para lá, a gente não pode fazer esse atalho, mas às vezes eles começam a acontecer. E eu preciso ter essa consciência de que, opa, tem que voltar para cá, né? Mas a gente nunca vai voltar para trás. O que a gente ganhou, já está ganho. Então, pronto, voltei para o estágio imediatamente anterior e continuo seguindo, continuo evoluindo. Na dificuldade, começar com pequenos objetivos. Não dá para a gente querer algo muito grandioso, porque vai realmente dar aquele estresse, né? Aquele sentimento de agonia, né? E o começar pequeno dá uma clareza maior para a gente, né? Porque realmente tira a ansiedade, né? Nesse estado também é importante a gente buscar ajuda, conversar com as pessoas, um processo terapêutico, um livro, buscar indicações de livros dentro daquilo que você está necessitando, né? A gente nunca está sozinho, né? E nós somos seres sociais, né? Então é importante, porque o outro também, ele pode trazer algum insight para a gente, né? Que às vezes são valiosos, que a gente não estava enxergando. Isso vai ajudar a gente a esclarecer, né? E atuar com os pensamentos e os sentimentos mais de acordo, e as ações também, né? De acordo com o que nós somos, com a nossa verdade. A velha história do diário, ela é boa, onde a gente pode registrar as nossas vontades. Só um pouquinho. Ser paciente, né? A paciência também indica uma certa resiliência. Estar atento às emoções, né? Porque essas emoções, elas são o indicativo, né? De se a gente está vivendo a missão ou não. Se a gente tem sentimento de realização, de felicidade, alguma coisa tá boa, né? Se tá meio na angústia, aí tem alguma coisa errada. Como eu já falei, por que a gente se afasta dessa missão? Porque a gente pode estar com aquele entulho de coisas que não são nossas, né? Impostas pela família, pela sociedade, pela religião. E a gente esqueceu, né, do nosso verdadeiro eu. Então, um processo consciente, sempre a consciência estando aqui também na linha de frente, né? E fazendo esse entendimento que se a gente não está no caminho, está insatisfeito, está triste, amargurado, inquieto. Se está no caminho, está satisfeito, tem clareza, está motivado para fazer as coisas, percebe a conexão, porque sabe que está vivendo de acordo com os seus valores, né? Enfrenta os desafios com uma certa tranquilidade, então é resiliente, tem a alegria
e está na autoestima. Então, acho que já ficou assim claro entender isso, quer dizer, acho que a gente, de uma certa forma, sabe como é que funciona, né? Mas quanto mais a gente reflete, mais vai vindo em nós assim, opa, isso aqui não tá bom, né? Então, só uma reflexãozinha assim, a gente já pode anotar aquela coisinha ali que precisa ser melhorada, né? Ou transmutada. Existe uma idade correta para a gente ter esse empoderamento? Ela varia um pouco, né? Tem pessoas que logo percebem qual é o seu caminho, qual é a sua missão, outros demoram um pouco mais, né? Mas, assim, no geral, é por volta dos 21 anos, assim, o início do adulto jovem, né? Então, quando você já está procurando uma faculdade, né, ou um trabalho, mais ou menos já começam os questionamentos. A antroposofia divide, né, as idades pelos setênios. Então, 0 a 7, 7 a 14. E a idade dos 14 aos 21 é quando se fala, né, é que eles falam que tem a crise de identidade, que aquele adolescente ou aquele adulto jovem já está pensando, né, qual é o meu papel, quem eu sou, né, o que eu quero para a minha vida. Então, começa nessa fase, né? Na astrologia, se fala do retorno de Saturno, que é por volta dos 29 anos, 29,5, às vezes eles falam 28, né? 4 vezes 7, 28. Então é nessa fase aí, nessa idade mais ou menos, né? Esse retorno de Saturno, ele é quando o nosso mapa, né, volta para o mesmo momento do nosso nascimento, né? E Saturno é um planeta, a gente fala de cobrança, mas é de responsabilidade, né? Então, é de compromisso, né? E é isso, ele está te preparando para você responder o que você quer para o seu futuro, né? Então, quando começa esses questionamentos, ele te impulsiona para as tomadas de decisões, é para isso, para você ir de encontro à sua essência. Então, não tem que ser visto como uma punição, né? Mas até como uma coisa boa, algo que dá aquele empurrãozinho, né? Então é isso, né? A Essência Maria tem toda essa correspondência também com o Ikigai, né? A busca do Ikigai, ela permite esse direcionamento, o direcionamento do encontro com as nossas virtudes, com aquilo que nós temos de melhor, a busca do nosso propósito, né? Quanto mais a gente está alinhado com esse propósito, melhor é o direcionamento. Então, vejo que está toda uma interligação aqui. Antigamente, o marceneiro chegava lá com aquela trena dele a medir as coisas, né, a parede, o armário e tal. E hoje eles têm um laser, né, que ele fica aqui, vai o foco lá na parede e tal, ele sabe a medida ali, né. E a gente tinha que ter esse laser, assim, sabe, assim, aonde eu quero chegar. Ok? Lindo, vamos começar. Né? E nada de ficar preocupado quanto tempo vai demorar, se tem intempérie, se não tem. Nós estamos sempre acolhidos, né? E especialmente nessa Essência Maria, a música que é atrelada é a Ave Maria. Então, é a energia da Mãe Divina, né? A energia de colo, de acolhida, né? E na meditação hoje, é isso que eu gostaria que vocês fizessem, sabe? Fossem para o colo da mãe. Mãe, o que eu tenho que fazer? Tá certo o caminho? Me dá uma ideia aqui, conversa com ela hoje, tá bom? E a reflexão também para o dia de hoje é: eu estou no caminho? Sim? Ok. Não? Por quê? Onde estão as resistências? Onde está o problema, né? Olha, eu até sei o meu caminho,
mas parece que tem alguma coisa que está impedindo, eu não consigo evoluir. Então vamos começar a trabalhar com metas, né? Programar o dia, né? O que é bom, o que eu vou fazer, né? Então escreve lá. Começou depois, programa a semana, programa o mês, programa o seu ano. Então vai nessa progressão, né? Sempre se concentrando nas etapas, né? O que é mais importante. Tendo foco, fazendo a reflexão. E aí você faz isso de manhã, programa nesse dia, à noite, dá uma verificada, né? No que aconteceu. O que faltou, o que falhou, o que pode melhorar para amanhã. Tá? Então é isso, né? Nessa energia, nessa vibração, na vibração da mãe, nós vamos iniciar a meditação de hoje. E deixando vir os insights do nosso propósito, né? Da nossa direção. Eu já falei mais, precisamos começar. Então, ficando numa posição confortável, fazendo 3 respirações profundas, pés firmes no chão, coluna ereta, as mãos sobre as coxas, respirando mais uma vez, profundamente, deixando entrar a luz em todas as suas células, entrando dentro da sua Merkabah, se envolvendo, se permitindo ser envolvido pelo manto da mãe, o manto azul. Sinta a presença dela hoje ao seu lado. E vamos iniciar invocando as chamas divinas sagradas. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou abundância divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou purificação divina em ação. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou liberdade divina em ação. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou pureza divina em ação. Eu sou harmonia divina em ação. Eu sou ascensão divina em ação. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou verdade divina em ação. Eu sou conhecimento divino em ação. Eu sou cura divina em ação. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo,
envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou misericórdia divina em ação. Chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou compaixão divina em ação. Eu sou paz divina em ação. Envoltos na vibração das chamas divinas sagradas, invocamos agora os mantras das essências do Sistema Universal Healing para abrir os canais a todas as qualidades. Essência fluir, essência fluir, essência fluir. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência amai, essência amai, essência amai. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência éter, essência éter, essência éter. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a sincronicidade com o pulsar divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar da criação divina em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar de Mãe Gaia em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Maria, essência Maria, essência Maria. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência alegria, essência alegria, essência alegria. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência pureza, essência pureza, essência pureza. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser,
todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência ternura, essência ternura, essência ternura. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo. Envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Preenchendo com a perfeição divina, com a abundância divina, com a sabedoria divina. Eu sou perfeição divina e manifestação em mim aqui e agora. Eu sou abundância divina em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou sabedoria divina em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou iluminação divina em manifestação em mim aqui e agora. Invocando a chama rosa, chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, chamejando, chamejando. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo. Selando, selando, selando. Selando todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Selai, 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 selai. Nessa vibração de amor, de harmonia, de paz, de aconchego, de acolhimento, vamos seguindo para esta quinta-feira na amorosidade, no direcionamento do nosso caminho sagrado. Um ótimo dia, até sábado. Beijinhos, tchau, tchau.